Pantanal foi o bioma mais atingido por incêndios florestais no Brasil nos últimos 40 anos, segundo o relatório anual do fogo do MAP Biomas. Só no ano passado, os incêndios devastaram 2.600.000 hectares, o equivalente a pouco mais de 1/6 da área do Pantanal. E com as queimadas, a biodiversidade é atingida em cheio. E sobre isso a gente vai conversar agora com o Sérgio Barreto, ele que é biólogo do Instituto Homem Pantaneiro. Ele vai conversar aqui com a gente ao vivo. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos que nos ouvem. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Eu queria que a gente começasse falando, como que essa destruição de mais de 2 milhões, então, de hectares no ano passado atingiu o equilíbrio ecológico, e toda a capacidade de regeneração do Pantanal. Esses grandes incêndios, eles afetam diretamente, a nossa biodiversidade do Pantanal. A gente sabe que a gente tem aqui dois pontos distintos no Pantanal, seca e cheia, E infelizmente, ano passado, a gente sofreu uma grande seca, uma longa estiagem, e os incêndios eles foram de grandes proporções, acabando que ele afetou diretamente essa população de aves, grandes mamíferos e toda a vida que pertence ao Pantanal. Oi, Sérgio, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao TJ. E de que forma os incêndios no Pantanal impactaram as comunidades tradicionais e também as populações que dependem diretamente dos recursos naturais da região? É uma cadeia, A gente, quando fala de um Pantanal, a gente fala em todo, Na população tradicional, população indígena, os pescadores, a biodiversidade. Então, quando a gente tem esses grandes impactos ambientais, eles afetam a todos, porque essas pessoas, elas dependem diretamente desses recursos que o Pantanal lhe oferece, São pessoas que dependem da pesca artesanal, da coleta de isca, da coleta do mel, são pequenos agricultores, pequenos pecuaristas, que têm uma pequena quantidade de gado ou de animais domésticos ou de criação. Então, todas essas pessoas são afetadas por esses grandes incêndios porque eles acabam com os recursos alimentares desses animais, E isso afeta diretamente a vida dessas pessoas porque mexe com o alimento do dia a dia dessas pessoas, com o seu dia a dia, Sérgio, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Olha só, a equipe técnica do Instituto Homem Pantaneiro, por meio de um vídeo de armadilha fotográfica, a gente tem imagens, inclusive, identificou um bando de queixadas de porcos do mato correndo em direção a uma onça pintada. O que isso representa, Sérgio? A gente está vendo essas imagens aqui. Na verdade foi uma imagem bastante curiosa, Porque normalmente a gente vê a onça pintada predando esses animais, Mas ele é um vídeo interessante, um vídeo que foi feito dentro dos nossos monitoramentos, que são feitos desde 2016. A gente vem com uma sistemática de metodologia, e isso para a gente é importante, Isso mostra que animais estão retornando às áreas da Serra do Amolar, principalmente, que é a nossa área de enfoque, E que, assim, a gente ficou bem curioso, Mas mostra que a gente conseguiu preservar, apesar dos 2 milhões de hectares que foram queimados ano passado no Pantanal, a Serra do Amolar, o IHP conseguiu conservar essa área, preservando animais que estão ameaçados de extinção, que é o caso do queixada e da onça pintada. E Sérgio, você até falou, ano passado, então, o Pantanal registrou esse período mais seco dos últimos 70 anos. Isso contribui muito para as queimadas. E qual que é a situação desse ano? Esse ano a gente, graças a Deus, a gente teve um alento, As chuvas, elas vieram. O Pantanal permaneceu cheio por quase o ano todo, A gente já está chegando a setembro, aí no meio de agosto. Era um período de seca ainda, um período sem chuva no Pantanal, mas a gente ainda tem a régua de Ladária aqui, marcando 3,25 metros. É muita água ainda para o período, e isso nos deixa bastante animado, porque o período chuvoso começa a se aproximar novamente, e isso significa que o Pantanal não deve secar, e a gente deve ter um próximo ano agora de 2026, sem fogo também, pelo menos isso é o que a gente espera, Igual a 2025. Sérgio, ano passado o Pantanal registrou, infelizmente, um número de queimadas muito alto. Quais foram as medidas mais urgentes para evitar esses novos desastres nesse ano? Teve algumas coisas que foram mudadas aí por vocês? Algum trabalho diferenciado? Sim, o IHP, na verdade, desde 2020, quando teve os grandes incêndios que afetaram até 98% da sua área aqui da Serra do Amolar, a gente vem trabalhando principalmente com a prevenção, com a tecnologia principalmente também. A gente criou uma brigada permanente, a Brigada Alto Pantanal, que hoje ela atua durante todos os meses, ela fica 15 dias
por mês lá nas regiões do Pantanal, na região da Serra da Molaia e no seu entorno, fazendo esse trabalho preventivo. Isso nos traz principalmente um preparo para que quando esse fogo chegar, a gente esteja preparado principalmente para minimizar o impacto em cima da biodiversidade, das pessoas que moram naquela região, as populações tradicionais, os indígenas, e também tudo que o Pantanal representa. Então, o principal fator do Instituto é a criação de mecanismos de respostas rápidas para que a gente possa sempre estar um passo à frente do fogo e impedir que ele chegue, porque o fogo, a partir do momento que ele pega e ele vem, é bem complicado o combate e se torna muito mais custoso. Agora, Sérgio, a gente vai mostrar na edição de hoje ainda do TJ Aparecido os incêndios florestais que estão queimando milhares de hectares no sul da Europa, né? O sul da Europa está enfrentando uma forte onda de calor com temperaturas acima de 40 graus e, dado isso aos ventos fortes daquela região, os incêndios se propagaram. A Espanha é um dos países que está mais sofrendo. E os cientistas apontam as mudanças climáticas como responsáveis por toda essa mudança no tempo e, consequentemente, os incêndios. Preocupa vocês também no Pantanal, já que a gente também está enfrentando aqui no Brasil o aquecimento do planeta? Sim, na verdade sempre nos preocupa, é muito evidente hoje em dia as mudanças climáticas, as ações, né? A gente tem a todo momento exemplos do que vem acontecendo, é por isso que o IHP ele não baixa a guarda, a gente vem sempre buscando novos mecanismos, a gente está sempre a campo, tentando entender e buscando formas de se preparar para ações dessa forma, né? Como a água não era esperada para esse ano, então a gente estava preparado já para uma cena bem complicada. Felizmente essa água veio e da mesma forma que isso aconteceu, a gente também fica preocupado se essa água não vir para o ano que vem. O que fazer? Então por isso que a gente sempre está aqui pesquisando, estudando metodologias, maneiras, equipamentos novos, mais profissionais, para que a gente esteja sempre um passo à frente desse fogo, para que a gente não deixe acontecer números como já aconteceu nos anos anteriores. Sérgio, muito obrigado, pela sua participação aqui com a gente no TJ hoje. Prazer recebê-lo.